Muito bem, nós temos aqui os DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos. Eles são usados para detectar e desviar sobretensões transitórias, aquelas sobretensões de rápida passagem, que chegam por motivos indesejáveis e que não deveriam chegar às nossas instalações, e eles são os responsáveis por isso. Então nós vamos ver aqui o passo a passo, tudo o que nós precisamos saber sobre esses dispositivos, que deveriam ser mais utilizados para aliviar muitos problemas em nossas instalações. Mas nós devemos conhecê-lo intimamente para saber qual DPS eu devo utilizar. Então, há uma série de fatores, 5 na verdade, que eu preciso conhecer, e eu vou conhecer todos nesse trabalho, nesse vídeo. Então, esse vídeo vai estar aí à disposição de todos num aulão completo. Também vai estar de 3 em 3 minutos separados lá nos shorts dos vídeos. Vai estar na playlist que você vê aí nos cards, certo? Então você vai saber tudo que precisa. Você que é profissional para se qualificar, lembrar de alguma coisa que tenha passado por você sem você perceber. Você que está começando agora na área da elétrica, saber a necessidade e a importância de um dispositivo desses em suas instalações, certo? Então aqui nós temos aqui nessa imagem aqui, nós temos aqui dispositivos das 3 classes. Primeira coisa que eu devo saber, existe 3 classes de dispositivos de proteção contra surto: diretas, para as descargas diretas, para descargas indiretas, e os complementares. Como que eu vou identificar? Como que eu vou entender essas nomenclaturas que ele tem aqui, ó, essa simbologia toda que ele tem na sua face aqui, ó, o C, o P, I max, I mínima, a máxima. Como identificar? Então, para mim, utilizar um componente bem utilizado na instalação, porque muitos são que instalam, tá lá o dispositivo, porém ele não tá lá fazendo nada, porque instalou errado, ou instalou a classe errada, ou instalou a tensão errada, ou instalou uma corrente errada. Então eu preciso saber classe, tensão, corrente, localização. Então, e esquema de ligação. Se eu não souber esses 5, classe, corrente, tensão, esquema de ligação e localização, o meu DPS pode estar lá só como algo para bonito no meu quadro de comando ou no meu quadro de distribuição. Pode estar lá simplesmente por estar, sem ajudar em nada, certo? Então aqui nós temos aqui, ó, como que eu vou identificar o que é esse UC que eu tenho aqui, ó? O que é esse I max? O que é esse IN? O que é esse UP? O que é esse T1, T2? T1, T2, já vamos entrando direto, então, na classe. Isso indica que esse que está passando o mouse aqui agora é um que eu posso usar
tanto para descargas diretas quanto para descargas indiretas. Ele é de classe 1 e classe 2. Esse outro que está aqui em cima, que estou passando o mouse aqui agora, é um classe 3, ele é um complementar. Então nós temos as três classes, 1, 2 e 3. Classe 1 é direta, é aquele que é colocado lá no padrão de entrada, que vai receber a descarga direta, é o que vai receber a intensidade maior lá, que eu quero, quando houver a descarga, seja detectado lá já no quadro, que não venha para o interior das minhas instalações. Então, lá no padrão de entrada, eu vou usar o classe 1, que poderia ser esse que eu tenho aqui agora, que é T1 e T2. Então, em prédios, imóveis, isolados, sítios, fazendas, colocado no padrão de entrada ou em ligação de SPDA. Então, já estou aprendendo agora a classe. Primeira classe que eu devo saber. Eu quero colocar eu tenho um quadro e eu vou colocar lá na minha fazenda, no sítio, em áreas isoladas, imóveis isolados. Eu preciso colocar, então, um de classe 1, que ele vai receber as descargas diretas. O classe 2, para descargas indiretas, é o que eu coloco nas residências e em pequenos comércios, colocados lá no quadro de distribuição geral, não no padrão de entrada. No padrão de entrada, classe 1, lá no quadro de distribuição, o classe 2. Então, dentro da minha residência, lá no quadro de distribuição geral, o classe 2. E o classe 3 são os complementares. É aquele que, além de eu ter um lá no quadro de... Olha, ele é complementar, o classe 3. Esse que está o mouse aqui agora, ó. Esse aqui, ó, que é esse contra-raio aqui, que está passando o mouse aqui agora, que vai direto na tomada, certo? E o filtro de linha, que é essa espécie de extensão de tomadas aqui, ó. Ele é um filtro de linha. Aqui nele tem um dispositivo de proteção contra surto. Então, eu posso colocar numa linha e dele ligar outros equipamentos lá dentro da minha instalação. Ele é um complementar. Ele não é o principal. O principal está lá no quadro de distribuição geral, se for numa residência, e aqui, por exemplo, no meu computador, eu posso colocar ou um filtro de linha ou este aqui, que é individual para um único aparelho, que é como aqueles adaptador que você coloca nas suas tomadas. Então, eu tenho classe 1 para descargas diretas, para as áreas afastadas, classe 2, descargas indiretas, e classe 3, os complementares. O classe 2, quando eu falo descargas diretas e indiretas, falo da capacidade de receber essas descargas, que nós vamos ver mais à frente, na hora de nós dimensionarmos o DPS. Então, eu vi as três classes existentes. Não é qualquer DPS que eu coloco em qualquer local. Onde eu quero montar, vai ser o tipo de DPS. Então, na hora de dimensionamento, eu vou ver também lá mais à frente no vídeo aqui, eu vou ver também sobre a localização. Que aí tem tudo a ver também com a classe. Certo? E também eu tenho que ver o quê? Os tipos de ligação que eu vou fazer. Há basicamente dois tipos. Uma mais usada, que é em série, e a outra em paralelo. As duas podem ser feitas, mas as duas para um objetivo específico.
Então, nós vamos ver também os tipos de ligação. Nós vamos ver as classes, estudar mais sobre as classes em frente. Nós vamos ver sobre a tensão ideal do meu DPS. Nós vamos ver a corrente máxima ideal. Nós vamos ver a localização. Tudo para uma única escolha. Qual DPS eu devo comprar? Qual DPS é o correto para a minha instalação? Que tipo de ligação eu vou fazer? Como ele vai ser instalado? Como ele fica na ordem no quadro de distribuição? Então, tudo será feito agora. Nós vamos ver, então, a ligação em série e a ligação em paralelo. E você segue, você deixa o seu like e você compartilha para que outros aprendam. E de hora em hora tem vídeo novo aí no canal. Vejam aqui, eu tenho 2 tipos de ligação possíveis e vou explicá-las. Aqui eu tenho em série e tenho em paralelo. A mais utilizada é em série. E eu tenho aqui os 2 tipos de como você ligar. Por que ligar em série? Para que haja um dispositivo para atender às normas, que haja um dispositivo de proteção para o DPS. Então eu ligo ele em série. Eu posso ligar ele em série com o disjuntor geral ali da minha residência, por exemplo, do meu comércio, da indústria, com o dispositivo geral. E esse esquema é para monofásico, bifásico ou trifásico. Eu tenho aqui o esquema monofásico, mas se fosse bifásico, teria um disjuntor duplo DPS ou 2 disjuntores DPS. Dimensionados, como nós vamos aprender a seguir. Certo? Então, aqui o esquema aqui, ó. Entrei, peguei a fase, fui para o meu geral. Do geral eu saio e vou para o meu DPS. Faço um jumper para o DPS. E o DPS eu vou diretamente para o barramento de terra. Mais na frente aqui do vídeo nós vamos ver o aterramento, que deve ser qual o esquema de aterramento ideal para a montagem dos DPS em cada esquema. Então, calme. Agora nós estamos vendo só se é ligação em série ou paralelo. Essa primeira aqui, então, é em série com o disjuntor geral. Em seguida, eu tenho um dispositivo de proteção, um disjuntor de proteção para o DPS. Veja, agora eu já entrei com a fase no meu disjuntor geral. Do geral eu saí em série e fui para o dispositivo de proteção, que esse aqui não vai trabalhar com os circuitos. Note que abaixo aqui, essa linha amarela que está aqui, é que está indo para os disjuntores dos circuitos. Mas esse aqui veio só para o DPS, ele vai trabalhar só com o DPS. Veja, e o DPS foi para o aterramento. E aqui ao lado nós temos em paralelo. Vamos ver agora. Então, esses 2 primeiros da esquerda são em série. Um em série direto com o disjuntor geral. E o disjuntor geral, veja, foi feito um jumper aqui e veio para o DPS. E o DPS para o barramento de proteção. E esse amarelo, esse condutor amarelo que está saindo também aqui, está indo para os circuitos. Então, mostra o quê? Que só jampeou do geral. Aqui o geral foi para o circuito também em amarelo e jampeou para um disjuntor que vai trabalhar só com o DPS. Porque o DPS, se houver uma falha no DPS, se o DPS não suportar a descarga de surto momentânea que venham a ele, o que vai acontecer?
Quem vai cair nesse caso aqui é somente o disjuntor de proteção do DPS. E os circuitos aqui ao lado do disjuntor geral a instalação vai continuar funcionando normalmente, porque esse dispositivo de proteção do DPS vai defender o circuito. E você só vai ter que depois, então, fazer a manutenção no teu DPS. E o teu circuito lá continua a mesma coisa, a instalação não sofreu nada. Já esse bem da esquerda aqui, que não tem o dispositivo de proteção individual para o DPS, se acontecer uma falha no DPS, que isso é previsto em norma 5410, o que vai acontecer? Vai cair, porque esse não vai suportar, então vai haver a falha, e vai sobrar para esse que ele vai desligar. E desligando, vai desligar o geral do teu circuito. Então, se for usar um disjuntor em série aqui, é preferível um disjuntor a mais somente para o DPS. Certo? E aqui em último aqui, em paralelo. Em paralelo, você liga. É como uma lâmpada. Nós temos em série, a lâmpada em série é o quê? Entrou na lâmpada, o fase passou e foi para a próxima lâmpada, não é? Foi feito aqui com o DPS. E em paralelo, pegou ali, antes de passar pelo meu disjuntor geral, eu já jampeio em paralelo para o meu. O que vai acontecer aqui? Esse DPS tem que estar dimensionado de forma tal que ele suporte, sem dúvida nenhuma, a sobrecarga, a sobretensão, aquela sobretensão transitória, que ele suporte para que não desligue o sistema. Por quê? Porque você vai ver à frente como é o trabalhar desse DPS, vai entender que a sobretensão vai preferir sempre ir pelo DPS. Então, se você fizer assim em paralelo, você vai ter que dimensionar ele um pouco acima, prevendo o quê? Que ele não tem um dispositivo para proteger o restante do circuito. Ele não tem um dispositivo particular.